ZYD 933, 95,1. Rádio Jovem Pan, Santos. Jovem Pan. Você ouviu o Jornal da Manhã Litoral Paulista. Oferecimento Unimed Santos. Faça seus exames. A partir de agora, Jornal da Manhã Litoral Paulista. As principais notícias da nossa região. Oferecimento Unimed Santos. Faça seus exames no novo Centro Médico na Rua Paraná 191. E Forte Norte. Desenvolvimento ambiental e urbano. Jovem Pan. 7h em ponto, bom dia para você, ouvinte da Jovem Pan Santos. A partir de agora você acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista, edição desta quarta-feira, 14 de outubro de 2021. Você, ouvinte, vai ter comentários, análise do Marcelo Marçaioli, advogado, professor universitário, e do empresário Nicolau Obeide, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Você, ouvinte, participa com opinião, com informação, por mensagem de texto para o WhatsApp 13997880966. Repita. 13997880966. Bom dia, Paulo Andrade. Bom dia, Paulo Chifre. Bom dia, Marcelo Marçaioli, aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. A gente vai começar conversando com o Marcelo Marçaioli sobre o processo de impeachment do prefeito de Guarujá. Ele demorou um pouquinho para ser notificado pela Câmara, mas foi notificado no final do mês passado. Tinha 10 dias úteis para apresentar a defesa, apresentou ontem, quarta-feira, no final do prazo, essa defesa. Agora, a comissão processante da Câmara de Guarujá tem 5 dias para decidir. Analisa, tem a denúncia do PDT, tem a denúncia, o pedido de impeachment, tem o processo de defesa, a defesa do prefeito, e aí define arquivamento ou processo de impeachment. Tem 5 dias, o prefeito foi preso em 15 de setembro pela Polícia Federal, é investigado por desvio de dinheiro de 109 milhões de reais na saúde, no gabinete do prefeito, em imóveis dele e também do secretário Nicolau, Marcelo Nicolau, foram encontrados alguns milhões de reais. Marcelo Marçaioli, bom dia. Muito bom dia, Paulo Andrade, Nicolau não secretário, Nicolau Obeide, né? Vamos fazer aqui, deixar isso bem claro. É o Nicolau que não está com tanto dinheiro vivo no bolso. Mas falando muito sério aqui, a defesa do prefeito foi protocolada, né? E agora essa comissão processante ela tem que fazer a análise dos elementos que já estão no processo, mais os argumentos de defesa, para ver se há o suficiente para abertura aí do segmento do processo de impeachment. Pelo que a gente tem visto, Paulo, eu não lembro, não me recordo de ter lido absolutamente nada que absolva, por enquanto, a argumentação acusatória. Não vi nada que dissesse, olha, isso aqui foi um engano, isso aqui foi uma injustiça, isso aqui foi um excesso. Então, me parece que esse processo de impeachment deve prosseguir. Acho muito difícil que os elementos da Operação Nácar, que a gente já esclareceu aqui, né, sobre o nome dela, ela vá dar em nada agora. Então, eu acredito que essa comissão processante siga com o processo de impeachment. Nicolau Obeide, bom dia. Bom dia, Paulo. Está me ouvindo bem? Não? Sim, perfeito. Tá. É que eu troquei o fone, por isso que eu não sabia se estava... O Paulo Andrade me deixou confuso aí. Bom dia, Paulo Andrade, porque ele falou que estava terminando o jornal. Eu falei, caramba, será que eu perdi a hora? Hora de verão. Mas isso é para confundir, sabe por quê? Porque ele ficou com inveja do Santos ontem, né? O Corinthians vai perder também. Mas não vamos falar de futebol hoje, né, Paulo? Hoje não vai ter esse assunto aí. Vai ter uma hora mais para o final que a gente vai comentar. Faltando uns 10 segundos para terminar, você fala. Bom, eu acho que o caso do prefeito, eu acho que está muito explícito, né? Então, agora, saber se a Câmara vai votar favorável ao impeachment dele, eu acho um pouco difícil de saber ou de prever, né? Nós sabemos que isso aí é uma votação política.
e não sei se no final vão realmente definir isso como contra o prefeito, né? Você sabe que na Câmara existe muitas tendências, né? Às vezes de inocentar quem não é inocente e culpar quem é culpado. Então, eu não sei realmente se isso vai acontecer lá no Guarujá. Agora, o prazo é de 5 dias, então 5 dias úteis, né? A defesa foi protocolada ontem, então se a gente contar, começa a contar hoje é o primeiro dia útil, sexta, segunda, terça e quarta, é isso, Marcelo? É isso aí. O Nicolau tem razão no que ele está falando, né? Como a votação é política, ela não é jurídica, a gente fica sujeito a tudo. Mas a gente tem que aí. Eu não quero ser maldoso, Marcelo, não quero falar de quanto, né? Eu só estou querendo falar de Eu acho política. que você não está sendo nem um pouco maldoso, você está sendo realista, porque o país funciona desse jeito, né? Não é a cidade de Guarujá, viu, Nicolau? É o país. É do É óbvio. político isso, né? E agora, também tem o peso aí da opinião pública, né? Também tem isso, tem o medo da opinião pública. Então a gente, assim, eu não acredito em voto por convicção, por ideologia, por filosofia política. Olha, vamos votar nisso porque a gente acredita, né, lá no fundo do coração nesse argumento. Eu acredito muito que eles vão votar ou com medo da opinião pública, ou eles vão votar por alguma troca de favor político, porque, por enquanto, o processo é óbvio. Eu não estou dizendo que ele é culpado, viu? Mas, por enquanto, o processo para seguimento de impeachment tá claro. Eu não vejo por que não prosseguir. Qual seria o argumento? Eles vão absolver tudo agora? Eles vão dizer, não, olha, a gente não achou elementos suficientes, a Operação Nácar realmente só viu que estava por cima da superfície da água, não viu que estava embaixo. Eu acho que não, mas assim, você tem razão. A gente pode esperar tudo de uma votação política, mas eu acho que aí pode ser que a opinião pública tenha um certo peso. Vamos esperar. Agora, de um lado, existe uma impossibilidade política, assim, concreta do prefeito continuar com o mandato, tá certo, Sim, Marcelo? claro que sim. Ele pode E continuar, isso ironicamente, né? pesa na decisão dos vereadores. Sim, claro, porque eles vão dormir com o inimigo, como a gente fala no português mais claro, né? Mas ele nega absolutamente tudo, Paulo. Os elementos da defesa são que ele foi vítima de uma atrocidade, ele usou esse termo. Ele foi vítima de uma atrocidade que ele vai conseguir mais à frente ainda provar a inocência. Agora, a cidade quer prosseguir com ele? A cidade quer prosseguir com ele enquanto isso se desenrola? Então, essa comissão processante tem na mão aí uma chance, né? Precisa ver como a opinião. Eu não sou morador de Guarujá, eu acho que a gente tem aí cidadãos guarujaenses ouvindo a. Inclusive, né, Marcelo, o Guarujá está passando por problemas muito mais graves, né? Pô, aquele Problemas de vídeo de segurança. ontem foi de matar, né, Nicolau? Literalmente foi de matar, porque só faltou isso acontecer. Agora, e aí você fica imaginando, caramba, eu fico imaginando, além do pânico, do terror que aquelas famílias passaram dos turistas. Antes, preciso esclarecer para o ouvinte que nós estamos falando daquele vídeo dos assaltos a 2 automóveis eles são parados, no Sorocotuba, em Guarujá. Eles são despejados do veículo, deitados no chão, calmamente eles veem tudo que tem ali para eles poderem assaltar ou não, e a mão armada, né? Então, você vê, esses turistas... Ali é um local muito isolado também, né, Marcelo? Ali, Praia de Sorocotuba, ele é muito antiga. Antigamente falavam Praia do Éden, né? Isso, tinha um bar muito famoso até, Isso. Toca do Tubarão. Mas é muito isolado aquela estrada, né? Agora, já do jeito que está, em plena praia da Enseada, está havendo assaltos e à luz do dia, você imagina você entrar numa estrada ali subida do morro, para quem não sabe, é caminho de quem vai para Pernambuco, para a praia de Pernambuco, ali antes tem morro onde você sobe. E ali é bem isolado. Então, aproveitaram a oportunidade de assaltar aquela família. Agora, no geral, o Guarujá está complicado, né? Muito complicado. Muito. Só para concluir a questão do prefeito, Paulo, a gente aqui não está falando só do dinheiro vivo que foi achado na moradia, na casa dele. A gente está falando do esquema de desvio de dinheiro da saúde de 109 milhões de reais. É um pouco maior a foto aqui. As pessoas às vezes ficam focadas naquilo que saiu na mídia. Ele foi pego com dinheiro em casa. Não é só isso, não. O que está sendo investigado é um esquema muito maior.
Então, os indícios dessa operação nácar, que ela não viria a público assim do nada, né? Eles são muito maiores também no esquema como um todo. O prefeito foi preso numa operação nácar, como disse Marcelo, da Polícia Federal. Ele foi preso em setembro, né, no dia 23 de setembro, e essa operação encontrou dinheiro vivo com ele, tem indícios de desvio de 109 milhões de reais. Então, um raciocínio é o seguinte: todo mundo é inocente até prova em contrário. Sim. O prefeito tem todo o direito de lutar para provar a inocência dele. No processo de impeachment, é impossível que a Câmara rejeite o processo de impeachment diante de evidências tão fortes de desvio de dinheiro. Politicamente, o prefeito, a partir dessa operação, passa a ser um zumbi. Ele teria muita dificuldade, um zumbi político, ele teria muita dificuldade de conduzir a política da cidade como prefeito, enfrentando esse processo. É muito provável que os vereadores aprovem a abertura do processo de impeachment, a comissão processante, e aí o prefeito seria afastado do cargo, né, durante o processo de impeachment. Exatamente isso. 7h11, na terça-feira, morreu o pai da comentarista Patrícia Gorich, daqui das quintas-feiras. O Carlos Alberto de Souza morreu na terça-feira, aos 72 anos, Marcelo Marsaioli. Paulo, uma notícia muito triste, e muito mais triste para a bancada na quinta-feira desse programa, porque a gente não está acostumado a ver a Patrícia chorar de tristeza. Já a vi chorar de emoção, já a vi chorar de alegria, mas de tristeza é muito duro. E o seu Carlos Alberto criou uma família, conduziu uma família nesses anos todos, 61 anos de casamento, 61 anos de companheirismo com a mãe da Patrícia, criou filhos. O ouvinte pode de vez em quando concordar, pode de vez em quando discordar com a opinião da Patrícia, mas o ouvinte já entendeu e já percebeu qual é o caráter que ela tem, como ela foi criada, quais são os valores dela, e sabe, então, o papel que o pai teve. O seu Carlos foi uma pessoa muito reta, muito proba, foi um diretor da Codesp muito reconhecido, e ele era daqueles que dizia que preferia morrer pobre do que fazer alguma coisa errada ou ficar com algo que não era dele. Essas palavras eu escutei da própria Patrícia. Então, deixa aí a saudade, especialmente nos familiares, e nós desejamos aí a todos da família da Patrícia, especialmente a mãe dela, que perdeu um grande companheiro aí, muita paz, muita luz nesse momento. E o ouvinte aí, as palavras de carinho que o ouvinte às vezes manda, tudo, fazem muita diferença pra gente. Eu, quando perdi meu pai, muitos ouvintes acabaram me procurando, mandando mensagem para mim, para os meus irmãos, e isso faz muita diferença. Então, Patrícia, que ela receba aí o nosso carinho, e o seu Carlos Alberto receba a justa homenagem nessa bancada. E que seja recebido... Eu também gostaria de falar, Paulo, e realmente eu recebi a notícia, até passei para o Marcelo, passei para você já sabia, e mandei uma mensagem para a Patrícia também, ela não me retornou, mas ela deve estar bem... mandei um afago aí para o coração dela, porque realmente eu também perdi meu pai, e eu sei que é muito difícil esse momento, e para a família, e novo, né? 72 anos, uma pessoa nova, e realmente a gente sempre espera que os pais da gente vivam eternamente, né? Então, mandar uma mensagem aqui para a Patrícia, que Deus conforte o coração dela, e ela fez como boa filha, né? Mostrou para o pai que realmente valeu a pena a educação que deu para ela. Então, um beijão para a Patrícia no coração. A Patrícia é comentarista do Jornal da Manhã Litoral Paulista desde a primeira semana do jornal, todas as quintas-feiras, às vezes por um motivo ou por outro, viagem ou algum motivo de saúde não participou, mas é uma comentarista muito, muito querida pelos ouvintes. A gente sente esse retorno dos ouvintes e estamos do lado dela nessa passagem do pai dela, o Carlos Alberto de Souza, ex-diretor da Codesp, morto aos 72 anos, na terça-feira. 7h14. Repita! 7h14. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, Jovem Pan.
Está precisando de EPIs, ferramentas e suprimentos para sua obra e indústria? Fale com a especialista ProteSan Equipamentos. As melhores marcas e produtos. Venha nos visitar. Avenida Conselheiro Neves, 69 Santos. Telefone 33214725. Acesse protesan.com.br. Plante o melhor futuro para você e sua família. Residencial Reserva Brasil. A exclusividade de uma única torre com lazer de clube. Distribuídos em 15 espaços diferenciados. Um apartamento do tamanho da sua família. Plantas de 82 metros quadrados e 120 metros quadrados. Central de vendas 3513-3199. Residencial Reserva Brasil. As melhores sementes dão os melhores frutos. Construtora Miramar e Grupo Mendes. Você é daqueles que não tem tempo para cuidar do crescimento da sua empresa? Então está na hora de conhecer a WordCom Brasil, uma plataforma de negócios com múltiplas capacidades de atendimento, de planejamento estratégico até planos de expansão, passando pelo marketing. Ajudamos você a encontrar o melhor caminho para a sua empresa sem aquelas falsas soluções milagrosas. Se os seus negócios não evoluem mais, procure a WordCom Brasil. Ligue 011 97425 6616 ou acesse wordcom.com.br. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. Sete horas e 16 minutos. Você, ouvinte da Jovem Pan Santos, acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista. Você participa por mensagem de texto WhatsApp para o 13997880966. Repita. 13997880966. O ouvinte Henrique Júnior mandou assim: bom dia. E a saída do Rodolfo Amaral da Prefeitura de São Vicente? Tem alguma informação de bastidor a respeito? Olha, Henrique, quem tem informação de bastidores é o Rodrigo Marçaioli, não o Marcelo Marçaioli, tá certo, Marcelo? É isso aí, Henrique. Você fala com o fofoqueiro, quer dizer, com o comentarista correto. Pô, Marcelo, eu sempre deixei claro aqui que o Rodrigo Marçaioli não é fofoqueiro. Ele só tem informação Ele de tem bastidor. informações de bastidores e não consegue segurar às vezes, mas isso não significa que seja fofoqueiro, né? Então vamos conversar com o Rodrigo Marçaioli para saber se ele já tem alguma informação de bastidor aí que o ouvinte Henrique Júnior quer saber sobre a saída do Rodolfo Amaral da Prefeitura de São Vicente. O Rodolfo Amaral foi secretário também de Finanças da Prefeitura de Santos e ficou um ano também, né, no primeiro ano do governo do prefeito Beto Mansur. Talvez seja um limite aí para o Rodolfo Amaral, que tem atividades privadas, assim, ele presta muitas consultorias. O Rodolfo Amaral, que já apresentou com a gente, assim, em jornalismo, o quadro Números da Baixada, né? Porque é muito bom de números o Rodolfo Amaral. O governo estadual determinou o retorno obrigatório às aulas presenciais da rede estadual a partir de segunda-feira, dia 18. Aí a Secretaria de Educação, o secretário Rocieli Soares, veio comunicar que só 24% das escolas estaduais, ou seja, 1.251 das 5.130 escolas estaduais têm condições de receber 100% dos alunos presencialmente. É lógico que não vai haver volta de 100% dos alunos presencialmente. Muita gente ainda tem medo da pandemia. É provável que os 100% de frequência presencial, eles aconteçam a partir do dia 3 de novembro, quando deixa de valer o distanciamento obrigatório de 1 metro de carteira, né? De cadeira de mesa de um aluno para o outro, Marcelo Marçaioli. A gente precisa lembrar que o Supremo Tribunal Federal, logo no início da pandemia, determinou que era possível aos estados e municípios fazerem as próprias políticas de saúde, dentre as quais como conduziriam a educação. E agora chegou o momento dos estados se manifestarem. Nessa entrevista de ontem, né, do secretário estadual de Educação, ele deixou claro quais seriam os grupos que não teriam essa obrigatoriedade, né, como, por exemplo, as gestantes, as crianças com comorbidade, os grupos de risco, enfim. Mas, assim, as escolas não estão 100% preparadas. Parece que quem volta segunda-feira é São Vicente, né? São Vicente parece que vai tentar aí fazer
a volta total, mas poucas cidades aqui vão conseguir esse retorno integral. Algumas vão fazer um sistema de bolha, que é um sistema ainda que alguns estudantes, para garantir um mínimo de distanciamento, são convocados para ir, outros não precisam. Mas, enfim, novembro é que parece que a coisa se tornará aí 100%. Mesmo assim, hoje, na edição até nacional do jornal aqui da Jovem Pan, eu ouvia muitos alunos já se manifestando que não querem ir porque vão colocar em risco as famílias. Então, assim, vai ser aquele mais ou menos, mas eu acho que está na hora já. Eu sei porque eu tenho criança em casa também, meu filho ainda está no sistema de revezamento, mas só de 20% em homeschooling com 20%, e o restante ele tem ido. E aí esses alunos do grupo de risco, também na entrevista de ontem, Paulo, foi colocado que eles continuam no ensino remoto, como se a gente soubesse, como se a gente não soubesse que na rede estadual grande parte dessas crianças não tem condição de acompanhar sistema remoto algum. E para os municípios, os próprios conselhos de educação municipais vão poder decidir qual é a regra nesse período aí de transição. Mas eu acho que antes de novembro nada acontece, e em novembro já praticamente chegamos no final do ano de 2021. Paulo, eu entendo que eu só queria posso dar um pitaco nisso aí? Eu entendo que é um absurdo, eu acho que é um desserviço em função de falar de pandemia e as crianças não irem para a escola. Eu acho isso deveria ter voltado há muito tempo. As crianças emburreceram, essa é a grande verdade. Eu tenho sobrinhos meus, 3 sobrinhos meus, eu venho recorrentemente falando, escola pública, escola particular ainda tem um home office de verdade, ainda funciona de verdade, mas também é deficiente, muito deficiente. Agora, escola pública, o professor coloca matéria no YouTube, o aluno vê quando quer, ou seja, um desserviço, não aprenderam nada, perderam praticamente 2 anos. Eu até entendo que no início da pandemia existiam realmente problemas sérios de distanciamento, mas hoje não existe mais distanciamento. Isso aí estão querendo enganar quem? Isso aí eu comparo com o mesmo problema que existe no fórum, né? Que muitos não queriam voltar, muitos funcionários públicos de prefeitura e do Estado também não queriam voltar, e muitos professores não querem voltar. Tira a remuneração deles para você ver se eles não voltam rapidinho, se não querem voltar a dar aula rapidinho. Então, isso é uma verdade. Eu sei que é uma verdade que eu vou ser criticado, eu sei que pode ter muita gente aí que vai mandar mensagem me criticando, mas é a pura verdade, né? Porque é muito simples e muito cômodo a pessoa não querer voltar e falar em nome da saúde, do afastamento, do distanciamento, e prejudicando demais os alunos. Essas crianças, elas tiveram um desserviço que vai equivaler a 5 a 10 anos. Você pode ter certeza disso, que o que elas deixaram de aprender, o que elas não vão levar para o ano seguinte, porque você sabe que nós temos o ensino continuado de uma forma camuflada. Ninguém reprova. Você sabe que ninguém reprova. E que eu tenho um sobrinho meu de 9 anos de idade que não sabe ler, Paulo, não sabe ler. Ele está em escola pública. Ele conhece as letras, mas não sabe ler uma frase inteira, uma palavra. Tem que ler com muita dificuldade. Então, assim, é um desserviço isso que aconteceu. Tinham que ter voltado há muito tempo atrás, mas, infelizmente, né, em nome da saúde, em nome de algumas coisas hipócritas, as pessoas estão fazendo isso. Essa é a opinião pessoal do Nicolau Obeidi. É minha, pessoal, de muita gente. Converso com muita gente que tem essa opinião. Muitas pessoas têm essa opinião. Eu sou professor, dei aula à distância no curso onde eu dou aula, não concordo com algumas posições, acho que os cuidados sanitários com os professores e com os alunos foram válidos, mas os números da pandemia nesse momento aí, eles indicam, realmente o Nicolau tem razão, quando ele fala da perda didática desses praticamente 2 anos sem aulas presenciais e com a dificuldade que muitos alunos têm no Brasil para o acompanhamento digital, né? Então, realmente, a gente teve essa perda. É preciso agora ter um projeto, ter um programa, ter um planejamento para a recuperação dessas perdas que aconteceram. E a questão é controvertida.
O governo estadual ele determinou o retorno obrigatório às aulas presenciais para as escolas estaduais. Elas são 1.251 em condições de receber 100% dos alunos das 5.130 escolas estaduais. Tem as escolas municipais, que aí é o Conselho Municipal que decide, e para as escolas particulares também a decisão ainda vai ser tomada pelo Conselho Estadual. Mas tudo indica que a partir de novembro, quando não é mais obrigatório o distanciamento de 1 metro, haja o retorno completo às aulas presenciais, com os cuidados sanitários necessários ainda para a preservação de alunos e de professores. 7h25, quinta-feira é o dia do quadro de marketing digital aqui do Jornal da Manhã Litoral Paulista, apresentado pelo empresário André Orsini. Depois do intervalo. Jornal da Manhã, Litoral Paulista. Oferecimento Unimed Santos. Faça seus exames no novo Centro Médico na Rua Paraná 191. E Forte Norte, desenvolvimento ambiental e urbano. Jovem Pan. O futuro da sua cidade tem nome, Forte Norte. Há mais de 25 anos no território nacional, a Forte Norte se destaca por sua atuação em iluminação pública, limpeza urbana, infraestrutura, edificação, tecnologia e meio ambiente. A participação no mercado está em sintonia com as necessidades da iniciativa pública e privada. Desenvolver um grande futuro. Esta é a receita da Forte Norte. Acesse fortenorte.com.br. Forte Norte, desenvolvimento ambiental e urbano. A Unimed está cada dia mais completa para você. O novo centro médico não para de crescer. Além do pronto atendimento adulto e infantil 24 horas, agora você conta com um moderno laboratório Unimed e com um centro de diagnóstico por imagem. Tecnologia de ponta para realizar seus exames com qualidade e segurança. Viu só? Mudamos para melhor. Mudamos por você. E esse é o jeito de cuidar Unimed. Unimed Santos. Cuidar de você. Esse é o plano. A OAB Santos desempenha papel importante de representação da sociedade civil. Em um ano diferente para todos, ela continua a defender a advocacia e a sociedade santista, seguindo protocolos internacionais de biossegurança. Uma sociedade só pode existir plenamente com uma advocacia forte e atuante. OAB Santos. Valorizar o advogado é garantir o acesso à justiça, é garantir os seus, os nossos direitos. Momento Molecão, tem de tudo pro seu amigão. A Giardia é um protozoário que se instala no intestino dos cães e gatos, causando diversos sintomas e desconfortos, como diarreia, cólicas, desidratação, flatulência, até mesmo vômitos, perda de apetite e de peso. É de fácil contaminação, porém difícil de se tratar, e os cuidados devem se estender ao ambiente. E como trata-se de uma zoonose, até mesmo as pessoas de convívio devem ser monitoradas. Molecão, cão, tem de tudo pro seu amigão. Você também pode ser cliente Molecão e ter todas as vantagens em nosso atendimento VIP. Quem já é, sabe do que estamos falando. Quem ainda não é, está na hora de surpreender-se. Pet Shop Molecão. Fone 3227-5249. Alarmes Verisuri, como posso ajudar? Eu já tenho Verisuri aqui no meu restaurante e quero instalar um alarme na minha casa também. O senhor sofreu algum roubo? Aconteceram alguns roubos na vizinhança e eu gostaria de deixar a minha casa protegida. Ok, enviaremos um especialista de segurança e ele instalará o alarme hoje mesmo. Ótimo, ficarei bem mais tranquilo. Alarmes monitorados Verisuri, proteção para sua residência e negócio. Instale hoje mesmo. Ligue 0300 50 50 280 ou acesse verisuri.com.br. No Vila Borghese sempre tem novidade. O Empório inaugura sua mais nova unidade no Boqueirão. Com mais espaço, mais conforto, mais variedade e muito mais moderno, o Vila inova mais uma vez. Visite a nova loja, Empório Vila Borghese. Produtos selecionados merecem um lugar diferenciado. Rua Mato Grosso 404. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. Marcelo Marsali, você já foi na loja nova do supermercado do Empório Vila Borghese? Já fui. Ali na Mato Grosso? De 0 a 10? 11. Muito bonita. 7h29. Quinta-feira é o dia do quadro de marketing digital do Jornal da Manhã Litoral Paulista. O quadro é apresentado com soluções digitais. O marketing hoje funciona muito no campo virtual, nas redes sociais. O quadro é apresentado pelo empresário André Orsini e é um patrocínio da WorldCom.
Bom dia, André Orsini. O que você vai contar sobre marketing digital para a gente hoje? Bom dia, Paulo Schiff, bom dia ao Paulo Andrade, ao Marcelo Marçaioli, Nicolau Obeide, bom dia a todos que nos escutam aqui nessa manhã na Jovem Pan, né, Paulo? Paulo, nós temos falado aqui toda semana sobre o marketing digital e como isso deve ser cada vez mais comum na nossa vida daqui para frente. Afinal, ninguém mais duvida, Paulo, que estamos na era virtual e que ela vai ficar cada vez mais presente. Para a publicidade e para o marketing, é uma transformação que não tem volta. Se antes a revolução veio pela forma como se produzia, Paulo, hoje em dia ela vai ser centrada na base da informação e tudo vai ser determinado pela maneira como nós vamos usar essa informação. E com o marketing digital não é diferente. Não é porque ele está dentro da nova realidade do mundo moderno que não temos também os nossos desafios. No meio digital, praticamente tudo é baseado em dados, Paulo. Mas assim como acontece com a informação, se esses dados não forem contextualizados, não passam de números ou informações frias, e não servem para nada. Para que essas empresas possam beneficiar do marketing digital, elas precisam de profissionais que sejam capazes de mensurar e contextualizar essas informações e esses dados para que possam ter resultados positivos, e isso objetivando a influência e o atendimento direto ao cliente. Hoje em dia, Paulo, isso não é nada fácil. Um dos primeiros desafios do marketing digital, sem dúvida, é superar o excesso de informação que os consumidores são expostos todos os minutos, todos os dias, todas as semanas. Há muitas informações na internet e o usuário da internet fica meio perdido com tudo isso. Eu tenho uma informação importante, Paulo. Temos estudos que mostram que hoje a quantidade de informações que uma pessoa tenha recebido durante uma vida de 55 anos na Idade Média é menor do que a quantidade de uma única edição de domingo de um jornal de grande circulação, por exemplo. O mundo tem hoje, Paulo, mais de 4,5 bilhões de internautas. É mais da metade da população do planeta. Ou seja, a saturação de informação também é uma verdade. É tanta informação que seja quase impossível processar todas elas ou boa parte delas. Muitas delas sem a mínima relevância. Então, o internauta tem o poder de decidir aquilo que ele quer assistir, que horas ele quer assistir e o que ele literalmente vai comprar com essa informação. Uma das facilidades do meio digital, Paulo, é justamente poder ignorar muitas dessas mensagens. O usuário, ele tem o poder, ele tem o controle de querer ou não querer receber aquela informação. Então, o grande desafio do marketing digital é encontrar uma maneira de interagir com o seu público da maneira que ele prefere. Por isso, Paulo, é que o marketing digital tem a obrigação diária de pensar em estratégias para impactar o público e o seu público-alvo, driblando todas essas saturação de informações que tem na internet. Criar canais de comunicação, como e-mail marketing, site, blogs, ajuda a entender onde estão os seus consumidores, mas não estabelece uma real conexão com eles. A maneira com que você vai chegar e abordar esses seus potenciais clientes pelo marketing digital é muito mais profundo. A consequência direta de você colocar mensagens desagradáveis pode fazer com que a sua empresa não tenha o resultado esperado e muito mais do que isso, que ela tenha a resistência negativa por parte do cliente. Então, é muito importante que você crie uma maneira de se comunicar na forma e na hora que o seu possível potencial cliente deseja receber esse tipo de informação, Paulo. Esse foi o quadro de marketing digital, marketing moderno, das redes sociais, a conexão direta da empresa com o consumidor, apresentado todas as quintas-feiras aqui pelo empresário André Orsini. André, obrigado pela análise aí, uma ótima quinta-feira para você. Obrigado, Paulo, uma boa quinta-feira a todos. Planejamento estratégico, soluções digitais. Oferecimento WorldCom Brasil. Acesse wordcom.com.br. Você é daqueles que não tem tempo para cuidar do crescimento da sua empresa? Então está na hora de conhecer a WorldCom Brasil, uma plataforma de negócios com múltiplas capacidades de atendimento, de planejamento estratégico até planos de expansão, passando pelo marketing. Ajudamos você a encontrar o melhor caminho para a sua empresa sem aquelas falsas soluções milagrosas. Se os seus negócios não evoluem mais, procure a WorldCom Brasil. Ligue 011 97425 6616 ou acesse wordcom.com.br. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. 7h34. Nós vamos conversar agora no Jornal da Manhã Litoral Paulista com o advogado criminalista Augusto Arruda Botelho
e o assunto é um assunto que interessa a você, o ouvinte da Jovem Pan, diretamente, que é o reconhecimento facial, reconhecimento fotográfico e os direitos humanos. Dr. Augusto Arruda Botelho, quais são as principais questões que a gente deve levar em consideração nesse tema? Bom dia. Bom dia a todas e todos do Jornal da Manhã, um prazer conversar com vocês. O Brasil, e não apenas o Brasil, o mundo inteiro, enfrenta um problema grave de condenações e processos de pessoas inocentes em razão de falhas graves que acontecem durante os reconhecimentos. A lei brasileira ela estipula uma série de regras para que um reconhecimento possa ter validade jurídica, e essas regras, infelizmente, não são observadas no dia a dia, não são observadas durante a abordagem policial, não são observadas em delegacias e sequer, às vezes, não são também observadas durante processos do fórum. E o resultado prático disso, infelizmente, é um número assustador de pessoas inocentes colocadas atrás das grades, justamente em razão de reconhecimentos falhos e daquilo que a gente chama na psicologia forense de falsas memórias. Muitas vezes um reconhecimento feito ali no momento, minutos após a prática de um crime, a pessoa sendo vítima de um crime, obviamente nervosa, impactada, em choque, acaba fazendo um reconhecimento deficiente e esse reconhecimento errado se perpetua no tempo, se perpetua no processo e o resultado é o mais danoso possível, que é a possibilidade de se prender alguém que não tenha cometido crime algum. O Brasil passou por um caso desse no Rio de Janeiro, né? Um reconhecimento feito por uma foto antiga, 3x4, e uma prisão indevida, não foi? Exatamente. A cada dia surgem casos novos no Brasil e a explicação ela é bastante simples. Hoje em dia as fotos, nossas fotografias, em razão das redes sociais, em razão dos aparelhos celulares, elas estão muito mais disponíveis na mão, basicamente, de qualquer pessoa. Então é comum que após a prática de um crime, um policial militar bem intencionado, querendo solucionar o crime naquele momento, mostre fotografias, às vezes que estão num grupo de WhatsApp, fotografia de alguém que foi preso num dia anterior ou que há uma suspeita contra ele da prática de um crime. Esse reconhecimento feito ali no momento, no calor do crime que acaba de acontecer, obviamente ele tem sua valia, porque nesse primeiro momento que é necessário que se faça uma busca aí para eventuais criminosos, mas também esse reconhecimento feito dessa forma, ele produz falhas enormes, e esse caso do Rio de Janeiro, ele não é um caso isolado, infelizmente. Diariamente nós temos acompanhado no Brasil todo falhas no reconhecimento que, volto a dizer, produzem um resultado muito grave, que é a prisão de inocentes. Nós estamos conversando aqui no Jornal da Manhã Litoral Paulista, nesta quinta-feira, com o advogado criminalista Augusto Arruda Botelho, sobre reconhecimento fotográfico. Doutor Augusto, qual que seria, o que a gente precisa fazer para proteger os direitos dos cidadãos em relação a essa questão do reconhecimento fotográfico ou facial que pode ser indevido? Não é muito difícil, basta respeitar o que diz a lei. O Código de Processo Penal, ele é muito detalhado neste ponto específico. Ele exige que o reconhecimento, para ter validade jurídica, ele tem que ser feito. Eu vou dar aqui apenas alguns requisitos. Uma pessoa ela não pode ser reconhecida isoladamente. Você tem que colocar essa pessoa ao lado de outras pessoas. Se possível, pessoas que tenham semelhança à pessoa que vai ser reconhecida. Vamos imaginar o seguinte: o suspeito da prática de um crime é um homem branco de 1,80 m. Não adianta você colocar este suspeito que tem essa, em tese, configuração perto de pessoas completamente diferentes dele. Então, a lei, primeiro, exige que o reconhecimento não seja feito de apenas uma pessoa. Outras pessoas têm que estar ao lado. E, se possível, pessoas que tenham alguma semelhança. Se a gente cumprir a lei, utilizar esse critério que a lei exige, a gente já consegue, de certa forma, reduzir pelo menos um número significativo, os erros produzidos por reconhecimentos que muitas vezes são feitos através de fotografias. Fotografias num aparelho de celular, uma fotografia de péssima qualidade, uma fotografia antiga, fotografias de registro de um RG, por exemplo, que a pessoa fez há 10, 15 anos atrás. Essa forma de reconhecimento é ilegal e produz muitos erros. A certa é aquela que a gente vê nos filmes policiais, né? Quando são colocadas 5 pessoas e a testemunha tenta reconhecer, são 5 pessoas
que tem algumas características semelhantes e a testemunha tenta reconhecer, isolada por um vidro, não é vista pelos 5, não é isso? Exatamente assim. É uma das poucas situações que os filmes retratam o que deveria acontecer na vida real. Geralmente o filme retrata uma justiça que não existe, né? A gente tem novelas aqui no Brasil que o juiz tem um martelinho, coisa que não existe na prática, que se grita protesto, excelência, coisa que também não acontece na prática, mas esse caso específico é um dos poucos em que a dramaturgia reflete bem o que deveria acontecer na prática. Agora, o Dr. Augusto Arruda Botelho está lançando um livro em que a pessoa que é leiga pode se inteirar sobre os direitos que tem em relação a essa questão, não é? Exatamente. O livro chama Iguais Perante a Lei, um guia prático para você garantir os seus direitos. É um livro em que eu explico de forma bastante simples para o público leigo o básico sobre o sistema de justiça criminal. E ao explicar o básico sobre o sistema de justiça criminal, eu indiretamente explico os direitos que todo cidadão tem. Inclusive, tem uma parte final do livro que ela é extremamente prática. São situações hipotéticas, mas que podem, infelizmente, acontecer com muitas pessoas, como, por exemplo, fui parado numa blitz policial, recebi uma intimação judicial, e aí eu dou algumas garantias e algumas explicações dos direitos que você tem no momento que acontece uma dessas situações. Iguais Perante a Lei, o livro. Nós conversamos aqui com o advogado criminalista Augusto Arruda Botelho sobre a questão do reconhecimento fotográfico, reconhecimento facial. Mais alguma observação importante para o ouvinte da Jovem Pan Santos, doutor Augusto? Toda a gente lembrar que muitas vezes nós enxergamos direitos e garantias fundamentais de pessoas que são acusadas de crime só pensando nessas pessoas e nunca pensando na gente. Eu acho que é importante lembrar que direitos e garantias fundamentais valem para todos, independentemente de serem culpados ou inocentes, e garantir o direito de alguém que seja acusado de um crime é também garantir o nosso direito como cidadão. Então, é sempre importante ter isso em mente. Muito obrigado pela conversa e pelo tema. Doutor Augusto Arruda Botelho, obrigado pela participação aqui no Jornal da Manhã Litoral Paulista e boa sorte aí na continuidade da carreira. Muito obrigado. Boa tarde. Marcelo, famílias de pacientes internados no Hospital Guilherme Álvaro têm recebido, um familiar de um paciente relatou isso, registrou um boletim de ocorrência em Guarujá, que ele mora em Guarujá. O Hospital Guilherme Álvaro fica em Santos, é um hospital estadual. Famílias têm recebido pedidos de transferência de dinheiro por PIX, por falsos médicos, para prestação de algum tipo de serviço, como uma transferência ou algum outro tipo de serviço. O que a notícia não esclarece, ou como é que esses criminosos têm acesso aos nomes dos pacientes e ao telefone dos familiares? Pois é, e aí a gente vai entrar um pouco na LGPD, na Lei Geral de Proteção de Dados. Se ela já existe, ela está em vigência, por que ela não funciona? Porque, óbvio, Paulo, a gente não pode ser tão inocente de achar que não tem ninguém internamente envolvido nisso, porque esses dados são muito precisos, né? Eles saem, olha, a pessoa tem um parente internado, então é alguém que tem acesso, a essa informação. E isso tem que ser muito rigoroso, tem que ser uma apuração muito rigorosa, tirando o fato da desumanidade do golpe, né? Porque esses golpes já são totalmente espúrios, condenáveis, são ilicitudes, né? Agora, quando você ainda se utiliza do desespero de uma família para conseguir benefício econômico, usando um problema de saúde, uma doença, às vezes um caso de quase morte aí, é mais desumano ainda, não é que é só desumano, é mais desumano do que um golpe normal. Agora, é claro que tem gente envolvida e gente da rede interna, precisa, ou se não é gente da instituição, a instituição está sendo invadida, ela tem um sistema frágil, ela não tem a segurança que se espera e ela acaba respondendo civil e criminalmente por isso também, mais à frente. Então precisa tomar muito cuidado e cabe às autoridades aí fazerem essa investigação. A gente tem uma delegacia de crimes virtuais, por exemplo, no estado de São Paulo, muito boa. O problema é que não tem contingente, não tem estrutura para o estado inteiro. Então não adianta a gente conseguir só fazer isso, a gente consegue fazer um bom trabalho, mas num espectro muito pequeno, né? Um raio de atuação muito curto.
Então, precisa aparelhar um pouco melhor, e acho que isso é o futuro do país, é o futuro do mundo, né? Os crimes cibernéticos, o combate aos crimes cibernéticos e digitais, e a gente precisa estruturar um pouco melhor. Mas que tem gente interna envolvida, Paulo, não vejo outra explicação, não vejo. Eu também acho difícil outra explicação de que, além dessa, de que ou alguém interno do hospital esteja envolvido fornecendo os dados para os criminosos, Nicolau, ou então algum criminoso consegue invadir o sistema e pegar o número do telefone do parente e o nome do paciente e do que ele está sendo tratado, até o nome de um médico, talvez até o nome do médico é usado indevidamente, não é, Nicolau? Não, o que acontece? Os golpes eles são dados inicialmente com clonagem do WhatsApp, né? Então começa por aí. Muitas vezes eles têm listas, né? Eu sei de casos de pessoas que têm listas de WhatsApp, grupos de WhatsApp, com listas de telefones, de CPF, números de cartões de crédito. Infelizmente, por exemplo, a compra da internet é uma compra muito boa de se fazer, muito prática, muito rápida, é uma coisa que aumentou muito, né, com a pandemia, né? As pessoas não precisando sair de casa, mas existem muitos sites falsos, né, com promoções que não existem, então as pessoas têm que prestar muita atenção nisso. Muitas vezes você vê lá um preço de um produto que não existe e você não quer perder aquela promoção, vai e compra, aí você acaba colocando o número do seu cartão, põe o número do seu telefone, existe um cadastro, e essas listas eles aproveitam para clonar o seu cartão, para clonar o WhatsApp. Existem pessoas especializadas, e outro dia aconteceu um comigo, que eu até dei muita risada, e eu não lembro se eu mostrei para você, Paulo. O sujeito conversando comigo por WhatsApp e escreveu palavras assim, escreveu acesso com S, palavra português errado. Eu ainda escrevi no final para ele assim: olha, primeiro, meu filho, você vai fazer uma aula de português para depois tentar aplicar golpe, porque você está muito ruim para dar golpe. Então, assim, existe uma quantidade muito grande de pessoas fazendo isso. E a criminalização disso aí, Paulo, é muito pequena. Você localizar, a polícia não tem, mesmo a polícia inteligente localizar essas pessoas é muito difícil. E tem outros que são muito bem feitos, eles ligam para você, te oferecem um produto com desconto e falam no final, no meio, né, depois de muita conversa, muito, muito bem feita a conversa, eu já ouvi algumas delas, e no final ele fala assim: olha, estamos lhe enviando aí um código, você me passa esse código, porque esse código é que vai acionar a sua promoção. E a pessoa passa. E imediatamente o WhatsApp seu passa para aquela pessoa, é onde eles pegam, e geralmente naquela lista eles começam a dar o golpe e tentar pegar dinheiro com algum parente, né? Geralmente a gente coloca mãe como mãe, pai como pai, tio como tio, e no cadastro, né, no seu celular, e aí vai ligando para essas pessoas, mandando mensagem, e sempre tem algum que cai e pedindo dinheiro, essas pessoas passam Pix. Eu entendo o seguinte, Paulo, eu acho que a gente não pode nivelar por baixo. Esses dias eu precisava fazer uma transferência às 8 horas da noite e não consegui fazer, nós tivemos um feriado aí no dia 12, também não consegui fazer, e eu fui muito prejudicado por isso. Eu acho que nós estamos nivelando por baixo, eu só consegue transferir R$1.000, então quer dizer que ladrão só pode roubar R$1.000 agora, né? É um valor bem pequeno para ele, para o ladrão. Isso é um absurdo que estão fazendo. Agora reduziram a R$1.000 a transferência do Pix, não resolve nada, continuam os golpes do mesmo jeito, sabe? Eu acho que você tem que combater a causa, né? Está com dor de cabeça, você não tem que tomar remédio, você tem que descobrir por que tem tido dor de cabeça constantemente. Então, é isso que eu entendo que está se agindo de uma forma errada. E esses golpes vão continuar porque a tecnologia ela veio para isso, para facilitar a vida das pessoas, mas infelizmente aqui no nosso país não temos leis, mas não temos ação em relação a esse tipo de acontecimento, infelizmente. Realmente, a tecnologia veio para ajudar a vida do cidadão, mas ela ajuda também a vida do bandido. O Nicolau levantou uma outra hipótese, além da participação de alguém de dentro do hospital fornecendo dados, que é a clonagem do WhatsApp, mas aí a triagem fica muito mais difícil, né, para o bandido.
Ele tem que esperar alguém ser internado. Até grampo telefônico, né? O Paulo Andrade estava falando aqui, é verdade, as pessoas podem conseguir uma escuta, que não é difícil hoje você conseguir isso internamente. Você precisa sempre de alguém de dentro no fim, né? Mas você consegue até escutar os dados das conversas, você consegue acesso hoje. A verdade é que existe a Lei Geral de Proteção de Dados, tudo vaza no Brasil, a gente já comentou muitas vezes isso aqui, tudo vaza no Brasil, e a gente precisa resolver essa situação. Por exemplo, você pegar no hospital, Paulo, vamos supor, estou supondo, tá? Não estou acusando. Eu tenho que tomar cuidado nas coisas que eu falo, porque às vezes as pessoas interpretam de uma forma errada. Um doente, ele está com o celular dele ali. Eu pego, mando uma mensagem para clonar o celular, ou clonar o WhatsApp dele, e uma pessoa que está ali ao lado, ela vai ver o número, digita no celular dela, roubou o WhatsApp daquela pessoa. Coisa que ela gasta o quê para fazer aquilo? 1 minuto? Ela faz isso em 1 minuto. Uma pessoa que esteja no quarto, uma atendente, uma enfermeira, uma faxineira, um médico, sei lá, qualquer pessoa que esteja ali com mal intenção, né? Com um bandido, né? Porque a pessoa que faz isso é uma ladra, bandido, sei lá qual é o nome criminal que se dá para isso, mas faz isso. Eu posso pegar o teu WhatsApp, está do seu lado, eu digito o teu número, vou captar o seu WhatsApp, eu olho para o teu celular, eu vejo aquele número ali. Eu já peguei o teu WhatsApp, são 4 números só, e aparece na tela, né? Quando dá aquele plim, aparece na tela, é por SMS. O plim você toma cuidado com o que você fala. Eu de olho em você, eu tô quieto, mas eu tô... Olha, ô Marcelo Randolph, é o seguinte, ó, teu fim tá chegando, viu, Marcelo Randolph? Vai acabar aí a CPI, e eu não vou mais, graças a Deus, não vou ouvir mais a tua voz. 7h51. Repita. 9 minutos para as 8 da manhã. Jornal da Manhã, Litoral Paulista. Oferecimento Unimed Santos. Faça seus exames no novo Centro Médico na Rua Paraná 191. E Forte Norte, desenvolvimento ambiental e urbano. Jovem Pan. A Unimed está cada dia mais completa para você. O novo centro médico não para de crescer. Além do pronto atendimento adulto e infantil 24 horas. Agora, você conta com um moderno laboratório Unimed e com um centro de diagnóstico por imagem. Tecnologia de ponta para realizar seus exames com qualidade e segurança. Viu só? Mudamos para melhor. Mudamos por você. E esse é o jeito de cuidar Unimed. Unimed Santos. Cuidar de você. Esse é o plano. O futuro da sua cidade tem nome, Forte Norte. Há mais de 25 anos no território nacional, a Forte Norte se destaca por sua atuação em iluminação pública, limpeza urbana, infraestrutura, edificação, tecnologia e meio ambiente. A participação no mercado está em sintonia com as necessidades da iniciativa pública e privada. Desenvolver um grande futuro. Esta é a receita da Forte Norte. Acesse fortenorte.com.br. Forte Norte. Desenvolvimento ambiental e urbano. O mundo hoje é rápido. É preciso estar a favor do tempo. Perto de tudo para viver melhor. E se no conceito espaço esse lugar tivesse a sua cara, o seu jeito e seu estilo? O Grupo Mendes traz a Santos a maior inovação em um empreendimento. Viana Home. Um apartamento inteligente conectado ao mundo atual. Vida digital ao lado da vida real, onde os espaços da vida urbana se encontram no mesmo lugar. Rua Lobo Viana, 19. Vendas 3513-3199. ZYD 933, 95,1. Rádio Jovem Pan, Santos. Jovem Pan. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. 7h53. Você, ouvinte da Jovem Pan Santos, acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista. Você participa por mensagem de texto WhatsApp para o 13997880966. Repita! 13997880966. Marcelo, você que assistiu ao jogo do Santos ontem, eu não assisti, eu estava dando uma palestra ontem à noite. O ouvinte Ibson mandou assim: bom dia, Paulo, e a todos. Paulo, roubaram o Santos. Eu torci para o Santos perder. Ele não é santista, torceu para o Santos perder, mas não roubado. Segundo pênalti não foi, ele disse. O Ibson, eu concordo em parte sim, mas assim, o Santos jogou bem. E como é que o Santos jogou bem? Ele atacou, massacrou o Atlético? Não.
porque essa não é a característica, e o Santos tem um time tecnicamente fraco. Só que o Santos defensivamente ontem se portou muito bem, tanto que o Atlético conseguiu empatar esse jogo, se não me engano, aos 26 ou 27 do segundo tempo, e aí em 11 minutos deu um apagão. Até o Atlético fez 2 gols de pênalti, hein? Até esses 2 gols de pênalti, o Atlético não chutou 4 vezes no gol, Paulo. Não chutou 4 vezes no gol. O Santos chutou muito pouco também, mas o jogo estava muito equilibrado, e aí o primeiro gol do Atlético é que foi o problema. Foi uma cabeçada queima-roupa a menos de 1 metro do goleiro. O goleiro fez uma defesa à la Gordon Banks, do João Paulo, e havia uma dúvida se a bola tinha entrado ou não. Ficou muito claro pelo VAR que a bola não entrou. Nenhum jogador levantou o braço, ninguém reclamou do pênalti, o árbitro não viu o pênalti, ninguém viu o pênalti. De repente, da cabine do VAR vem alguma coisa, o cara põe a mão no ouvido, tem um pênalti. E os próprios jogadores do Atlético ficaram surpresos, a torcida ficou surpresa, a comentarista do Premier ficou surpresa, todo mundo ficou surpreso. Então, assim, se o árbitro ali, ele não vai dar o pênalti, aí é que eu entendo que a cabine do VAR não deve ir atrás disso. Os palmeirenses, flamenguistas devem ter ficado bem aborrecidos com isso. Mas parece que o poder econômico dessa vez saiu da mão do Flamengo e do Palmeiras. O bilhão dessa vez está na mão do Atlético. E depois, ali não tinha Leila para o próprio comentarista de arbitragem lá, a juíza, a Fernanda, que era bandeirinha e depois apitou o jogo também lá, que está no Premier agora, ela falou, olha, eu não daria esse pênalti não. Porque esse pênalti o cara desloca o outro, tudo bem, ele não encosta na bola, mas foi um deslocamento de jogo de corpo. Então, assim, depois teve um gol que foi legítimo, tudo bem, do Atlético e tal. Então, foi 2 lances de VAR muito polêmicos. Ontem foi o típico resultado que não mostra o que foi o jogo. O Atlético ganhou na Bacia das Almas. Mas ganhou de 3-1. Ganhou em 10 minutos de um apagão. 3 bolas paradas, né, Marcelo? Não era para ter ganho esse jogo. O empate talvez fosse o resultado mais justo, mas o Santos dá alguma esperança, porque ele jogou ontem com o líder, um time 100 vezes melhor hoje, tecnicamente mais entrosado, com torcida adversária, na casa adversária. Aliás, eu fiquei impressionado, não tinha só 30% ali, não é possível, cara. Lotado. Não tinha uma alma usando máscara. Tava lotado. Era só máscara virtual, pelo jeito. Olha, na rodada de ontem, o Atlético Mineiro venceu o Santos por 3-1 em Minas, a Chapecoense empatou em casa com o Atlético Paranaense 1-1, o Flamengo, mais uma vitória, 3-1 sobre o Juventude, o Fortaleza bateu o Grêmio está afundado na zona do rebaixamento, 1-0 Fortaleza, o Corinthians ganhou do Fluminense, o Fluminense não faz gol há 5 horas. Eu vou falar uma coisa, o time do Fluminense é um timinho enjoado, é que ele é preguiçoso de atacar, mas o time do Fluminense é um timinho que toca muito bem a bola, e assim, espaço curto de meio metro, os caras não perdem a bola, eles tocam muito bem a bola, só que mas não preguiçoso, faz gol. É preguiçoso, não sabe chutar no gol, não tem objetividade. Preguiçoso Mas O gol é um detalhe do futebol, né? Preguiçoso eu acho ótimo. Preguiçoso foi legal. O Internacional ganhou do América Mineiro 3-1, Internacional fazendo uma ótima campanha no segundo turno, já desde o final do primeiro turno. Hoje tem a estreia do Rogério Ceni no São Paulo. Rogério Ceni que sobrevoava o Morumbi. Nós falamos aqui na semana passada, igual um urubu nas últimas semanas, em cima da carniça ali. Voltou para o São Paulo com a demissão do Crespo, estreia hoje contra o Ceará. E o Cuiabá recebe hoje o Sport Recife, jogo importante para o Santos. Especialmente porque joga com o Sport de Recife, lá em Recife, no final de semana, jogo da vida para o Santos, né? Se o Cuiabá ganhar, se o Sport de Recife ganhar do Cuiabá hoje, o Santos faz parte da zona de rebaixamento e enfrenta o Sport Recife em Recife. Mas o Santos vem jogando razoavelmente bem, dando alguma esperança para a torcida. Mas futebol é resultado, né, Paulo? O Paulo fez a piada, mas o Rogério Ceni foi contratado 3 horas depois da demissão do outro. É vergonhoso até. É o famoso, não esperou nem o cadáver esfriar. Caramba! Não, mas o futebol, Paulo, é resultado. O Santos não tem tido resultado. Tudo bem que ontem o Atlético, 3 bolas paradas, 3 gols. Então, assim, foi um gol de falta, 2 de pênalti. Eu acho que o segundo pênalti realmente não foi. Eu acho que não foi. Foi uma jogada normal. Que o joelho do jogador do Atlético chutou a perna do jogador do Santos dentro da área. Eu acho que foi ao contrário.
como o Marcelo falou. E esse negócio do VAR também, eu vou te contar, é uma vergonha, né? Porque a gente brincava com o Palmeiras aí, que quando o juiz estava vendo o VAR, ele estava ligando para a Leila para ver se passa um Pix, né, no Palmeiras. Eu acho que do Atlético eu não sei quem é, para quem que eles ligam, né? Mas que realmente aconteceu alguma coisa parecida, aconteceu. Porque o VAR parar o jogo, o VAR depois de uns 3 minutos, deu 7, 8 minutos de VAR ontem. É um absurdo no segundo tempo. É um absurdo isso. 7h59, o ouvinte Alexandre Santos, ele reclama, já reclamou ontem, está reclamando hoje de novo. Nós vamos pedir uma diligência aí do Rodrigo Marsaioli no local. Da Liberdade com o Canal 4, precisa de um semáforo de bicicletas urgente. Nós conversamos ontem isso com o Fifi, não tem semáforo nem para carro nem para bicicleta, o que torna a travessia perigosa para todos. Ele fala, e não precisa de semáforo porque já tem muitos na cidade. A CET precisa de cadáveres para depois tomar medidas protetivas. Então vamos pedir uma... Mas semáforo de bicicleta, Paulo, desculpe falar e interromper, mas semáforo de bicicleta existe lá na costa. E recorrentemente eu atravesso todos os dias que eu vou almoçar no shopping e as bicicletas passam por cima da gente. Se vacilar, o sujeito passa por cima, que vem numa velocidade total, o semáforo fechado para ele, e eles passam direto, passam no meio dos carros, os carros quase o atropelam. Ou seja, não existe punição para bicicleta, porque não existe placa. Eu dei até uma ideia para o Fifi algum tempo atrás, como existe na Bike Santos, colocar uns chips obrigatórios, né? Hoje, com a tecnologia, é muito fácil. Você coloca um chip, você evita roubo de bicicleta, que é recorrente no Gonzaga, é impressionante a quantidade de bicicleta. Meu funcionário colocou naquela paraciclo a bicicleta dele por 10 minutos com a concorrente, cortaram a corrente e levaram a bicicleta. E no Gonzaga é direto isso. Eu não sei se nos outros locais em Santos acontece isso, mas deve acontecer. E coloca um chip na bicicleta, evita roubo, você tem como multar a bicicleta, tem como localizar o dono, você tem... Como existe no celular pré-pago hoje, o pré-pago, antigamente você comprava o chip e não sabia de quem era, hoje você é obrigado a colocar o CPF para funcionar um chip no celular pré-pago. Então, assim, são medidas muito simples que poderiam adotar. Colocar semáforo ali de bicicleta, eu duvido que tenha alguma bicicleta que vá parar. Não para ninguém, ninguém para, ninguém. Seja novo, seja velho, seja de meia idade, não importa, eles não param. Essa é a verdade. Mas o semáforo pode ser para automóveis e para bicicleta. Nós vamos verificar essa situação, que o ouvinte está reclamando muito da Rua Liberdade em Santos com o Canal 4. Quinta-feira é o dia do quadro de toxicologia, apresentado pela farmacêutica Paula Carpes. Nos abandonou, vai ficar para sexta-feira. Vai ficar para amanhã, então. A Paula Carpes não fez a conexão com a gente nessa quinta-feira. Ela ia falar sobre embalagens de alimentos que ficam aderentes à embalagem e não devem ser aproveitados, mas ela fala amanhã. Para terminar o programa, Marcelo Marsaioli, no Rio de Janeiro, o tenente do Exército que chefiava aquela missão em 2019, em que o músico Evaldo Rosa e o catador de latinhas Luciano Macedo morreram com muitos tiros de pistola e de fuzil. O músico estava num carro com a família. O tenente foi condenado a 31 anos e 6 meses de prisão. Outros 7 militares que deram os tiros foram condenados a 28 anos de prisão pelas 2 mortes e mais uma tentativa de assassinato de uma pessoa que ficou ferida. E 4 militares que não atiraram foram absolvidos. Os 8 condenados foram expulsos, né? Também a gente precisa dizer isso, da corporação. Do Exército. O que eles chamam de culpabilidade comprovada, né? E eles foram absolvidos da acusação de omissão de socorro, que na verdade eu não entendo aí, no caso a acusação tem que ser de homicídio mesmo. Foi um caso muito emblemático, né, Paulo? A família indo para um chá de bebê, o músico junto, e ele foi atingido aí por 9 tiros, o carro por 62 tiros, num total de 257 disparos de fuzil e pistola. É difícil você falar em um erro, né? Um erro excusável, que é o que a gente chama no direito. Então, foram condenados, a família se manifestou, deu entrevista se dizendo aliviados, se dizendo satisfeitos com a condenação.
E é isso. Isso não traz de volta ninguém, mas pelo menos para a família traz um alento, né? O termo que a viúva usou foi alívio e dever cumprido. No Rio de Janeiro, os ingressos para os desfiles de Carnaval 2022 passam a ser vendidos hoje. Em São Paulo, na quarta-feira que vem. Amanhã, em São Paulo, começam as inscrições dos blocos. Não dá para controlar vacinados ou não nos desfiles e no Carnaval de rua. Pode haver cancelamento ainda desse Carnaval em função dos números da pandemia, de como estiver a situação no ano que vem. Salvador, Recife e Olinda ainda não definiram o Carnaval. A Câmara aprovou o texto base do projeto que muda o ICMS para combustíveis. Ele passa a ser cobrado sobre o valor médio dos últimos 2 anos e não sobre o valor atual. E o 14º salário para aposentados, já neste ano, avançou na Câmara Federal um projeto do deputado gaúcho Pompeu de Matos, do PDT. Nicolau, muito rapidamente, que já são 8h05, já estamos estourando o tempo. O Davi Alcolumbre, judeu, senador, continua sentado em cima há 3 meses. Não sei se é fake, mas colocaram que ele disse que vai segurar até 2023. Não sei se isso é fake news, que apareceu aí no WhatsApp, uma reportagem. Deve ser, ele não pode fazer isso, né? Mas está sentado há 3 meses na pasta. Mas claramente ele não quer, né, colocar na pauta aí a aprovação do André Mendonça como novo ministro. E realmente isso aí é um problema político interno que precisa ser resolvido, né? Eles precisam pegar uma sauna aí, o Bolsonaro junto com ele, né, para discutir esse assunto. Esse, né, pô? Tá falando de sauna aí, pô? Eu também quero. Mas tem que resolver esse assunto. Isso é política. Infelizmente, o país vive disso. Paulo, só uma boa notícia que você deveria ter dado, que o Brasil ultrapassou os Estados Unidos em número de vacinação. Então, somos o país que mais vacinou no mundo atualmente. Não na proporcionalidade da população, mas sim no número de vacinas. Então, você tinha raiva do João só perdemos para a China, né? Que é óbvio que... Nós comentamos ontem que, na edição de ontem, que durante o dia o Brasil ultrapassaria a marca de 100 milhões de vacinados. É realmente, como disse o Nicolau, uma ótima notícia essa. A gente só precisa fazer uma revisão. Ontem nós estranhamos o Bolsonaro ter comungado, né? Porque ele seria evangélico. E estava presente aqui o dentista, o odontólogo Vitor Seabra, ele falou: não, o Bolsonaro, depois que acabou o programa... É católico, pô. O Bolsonaro é católico. Você é católico? Sou católico, pô. Eu me dou bem com as outras religiões também, pô. Agora, veja, o Bolsonaro falou que tinha que me nomear um ministro terrivelmente evangélico. Tem aquela foto dele batizado no Rio Jordão, lá pelo pastor Everaldo. Por isso que eu achei que ele era evangélico. Ele foi batizado pelo pastor... Tradicionalmente, nós somos católicos apostólicos romanos, né? Eu sou católico apostólico ortodoxo, eu fui batizado na igreja ortodoxa, mas eu acho que a religião, ela pode ser alcançada de uma forma, quando você se torna adulto, da forma que você quiser. Ele, no caso, eu acredito que a atual esposa dele, a Michelle, evangélica, e ele realmente teve uma aproximação muito grande em relação a isso, mas eu sei que ele é cristão, né? Ele é católico apostólico romano. Então, mas eu não vejo problema nenhum nisso. Eu fiz confusão só porque eu vi a foto dele batizado pelo pastor Everaldo, aquele pastor que foi preso depois lá junto com na queda do Itzel. Mas você não é cristão, você não é católico apostólico romano e também não é espírita, então eu acho que tudo que leva a Deus, eu acho que é louvável, eu acho que não tem... estou me desculpando da minha confusão, eu entendia que ele fosse evangélico. Porque os evangélicos, eles não admitem muito debate, é diferente do que o Nicolau está falando. O Nicolau está falando uma coisa correta, né? Se você atinge o seu objetivo, que é chegar mais próximo do seu Deus, está tudo em paz.
Mas os evangélicos, eles não admitem. Eles não admitem, não, Nicolau. Eles não admitem que você se divida entre várias religiões, não. Depende do evangélico, né? Nós temos aí evangélicos sétimo dia, que são mais radicais. Mas esses pastores apoiadores da televisão, os apoiadores deles, os malafaias da vida, que são os defensores ferrenhos do Jair Bolsonaro, não. Bom, chegamos ao final com essa polêmica aí da Bolsonaro, ao final do Jornal da Manhã. Pergunta aí pro Bolsonaro o que ele é realmente, pô. Eu sou católico, apostólico, evangélico, pô. E eu vou investigar o Bolsonaro. Você investigar a religião do Bolsonaro também, porque ele comungou, mas tem a foto dele lá, batizado pelo pastor Everaldo, né? Vai saber. Chegamos ao final do Jornal da Manhã Litoral Paulista. Para você, ouvinte, até amanhã, nesse mesmo horário das 7 da manhã, e uma ótima quinta-feira para você, que você merece. Você ouviu Jornal da Manhã Litoral Paulista. Oferecimento Unimed Santos. Faça seus exames no novo Centro Médico na Rua Paraná 191. E Forte Norte. Desenvolvimento ambiental e urbano. Jovem Pan. Direto da redação Jovem Pan. As notícias do Brasil e do mundo. Pan News. Pan News, agora na maior rede de rádios do Brasil. O Desenvolve SP, Banco do Governo do Estado, está oferecendo linhas de crédito para a capital de giro. O objetivo é impulsionar a retomada da economia, auxiliando micro, pequenas e médias empresas com despesas operacionais. O Desenvolve SP participa dos eventos Retoma SP. O roadshow da retomada da economia vai passar por todas as regiões do estado de São Paulo, inclusive aqui na Baixada Santista. A SEMES, Secretaria de Esportes de Santos, está com inscrições abertas para 120 vagas para crianças entre 7 e 12 anos que queiram praticar polo aquático. As aulas acontecem na piscina olímpica do Centro Esportivo e Recreativo Rebouças, através de uma parceria com o Clube Internacional de Regatas. Para se inscrever, basta comparecer à Secretaria do Centro Esportivo e Recreativo Rebouças das 9 às